Eu estava conversando com vocês sobre alguns outros métodos de seleção, né? Além da seleção natural, nós temos seleção artificial e mais uma, moçada, para colocar aqui para vocês, seleção sexual, né? Sendo, gente, que na seleção sexual, quem seleciona a característica é o parceiro sexual. Ou seja, moçada, nesse caso, é o parceiro sexual que vai selecionar uma determinada característica. Claro que a gente explica melhor, né? Certa vez o Darwin estava pensando nos pavões, né? Somente, moçada, o macho do pavão é que apresenta aquela cauda grandona e coloridona. A fêmea, moçada, do pavão, ela não apresenta cauda, ela é cinza, ela é super discreta. E aí, gente, o Darwin começou a pensar, caramba, por que o pavão macho tem uma cauda grande e colorida? A cauda do pavão, ela é uma aberração do ponto de vista de seleção natural. Ela só faz atrapalhar. Uma cauda grande e pesada daquele jeito dificulta a fuga dos predadores. Uma cauda colorida daquele jeito dificulta a camuflagem, dificulta o esconderijo. Ou seja, se a cauda do pavão só faz atrapalhar, atrapalha a fuga, atrapalha o esconderijo, por que o pavão macho ele tem uma cauda grande e colorida? Resposta: não é o meio que escolhe isso, é a fêmea que escolhe isso. A fêmea do pavão só topa ir para trás da moita com os machos de cauda grande e de cauda colorida nesse caso. Ou seja, seleção sexual. O que escolhe a cauda do pavão não é seleção natural, seleção sexual. A fêmea prefere machos de cauda grande e de cauda colorida. Na verdade, moçada, isso aqui ainda me parece muito estranho, né? Afinal de contas, quando uma menina escolhe um namorado, e fato, né? Sempre é a menina que escolhe, cara, ela instintivamente quer no namorado dela uma característica que ela quer nos filhos dela, né? Então, se você é menina, namora com um cara fortão, deve ser porque você quer um namorado fortão. Se você vai lá e namora com um cara lá, né, de olho azul, deve ser porque você quer um namorado de olho azul, e daí por diante. E se a fêmea do pavão quer um macho de cauda grande e colorida, deve ser porque ela quer ter um filho de cauda grande e colorida. O que, de novo, não faz o menor sentido para mim. Que mãe escrota é essa que quer o pior para o filho dela? Que ela quer que o filho dela tenha uma cauda grande e colorida? Uma cauda que vai atrapalhar a fuga? Uma cauda que vai atrapalhar o esconderijo? Que mãe é essa que quer para o filho dela uma característica que só vai atrapalhar a vida do filho? Ora, moçada, na verdade, quando a fêmea ela escolhe um macho com cauda grande e colorida para que ela tenha um filhote de cauda grande e colorida, ela está sendo fria e calculista, que ela já está pensando nos netos dela. Ela, moçada, está pensando assim: eu vou para trás da moita com aquele macho de cauda grande e colorida para o meu filho ter cauda grande e colorida. Por mais que meu filho tenha dificuldade de fugir dos predadores e de se esconder, pelo menos ele vai fazer o maior sucesso com as gatinhas pavão, o que garante que o meu filho vai se reproduzir, o que garante que eu vou ter netos. Olha como a fêmea está sendo fria e calculista. Ela já está pensando nos netos lá na frente. Ou seja, moçada, se você vai lá e pensa nisso, faz sentido pra caramba do ponto de vista da história da teoria do gene egoísta, né? Você é um mero receptáculo para os seus genes manipulam o seu comportamento com o único objetivo de se propagar. De maneira que a maneira mais eficiente dos genes se propagarem é você combinar os seus genes com outra pessoa que tem genes legais para garantir que seu filho tenha genes legais, para que ele tenha netos e os genes se propaguem. Daí, a fêmea, pensando desse jeito: se eu pego um macho de cauda grande e colorida, meu filho vai ter cauda grande e colorida, que quer dizer que ele vai fazer sucesso com as fêmeas para eu ter netos. Ela já está garantindo a propagação dos genes por 3 gerações. Dela para o filho, já está pensando no neto lá na frente. Uma estratégia evolutiva bem interessante nesse caso. Por que a fêmea que ela tem que escolher? E por que ela escolhe logo pela cauda? Ora, por que a fêmea que tem que escolher? Ora, se o seu objetivo é propagar os seus genes, você tem estratégias diferentes em machos e em fêmeas. O macho, moçada, ele fabrica espermatozoides, né?
E o custo energético na produção de espermatozoides é muito pequeno. No homem, por exemplo, uma única ejaculação, o homem libera milhões de espermatozoides. Então ele pode ejacular várias vezes por dia ainda, liberando, poxa, bilhões de espermatozoides aí. Custo energético muito pequeno. O que quer dizer? Que para o macho, uma estratégia muito fácil para ele propagar os genes dele é passar o rodo, né? Não sei se você usa essa expressão aí no lugar onde você mora, mas aqui no Ceará, passar o rodo quer dizer pegar um bocado de menina. Ora, moçada, pavão macho, quanto mais fêmeas ele pegar, maior chance de que pelo menos uma das fêmeas tenha genes legais, que combinado com os genes dele, faz com que o filho dele sobreviva para os genes se propagarem. Gente, o macho, ele pode ir atrás da quantidade de parceiras. Para o macho, qualquer parceira que está na frente dele, está valendo. Espermatozoide é barato. Então, se ele pegar 300 fêmeas, beleza. Espermatozoide para ele o custo é baixo. Não é possível que uma dessas 300 fêmeas não tenha genes legais, que combinado com os genes dele, aumente a chance do filho sobreviver. Mas, moçada, nas fêmeas, a estratégia, passar o rodo, não é muito inteligente. Por que eu digo isso? Porque o número de óvulos na fêmea é limitado. De maneira, moçada, que como o número de óvulos na fêmea é limitado, por exemplo, no caso da espécie humana, é mais ou menos um por mês, entre os 10 e 50 anos de idade, né? Gente, ela não pode desperdiçar o óvulo dela com um vagabundo qualquer. De maneira que enquanto o macho quer quantidade de parceiros, a fêmea quer qualidade. Ela quer, moçada, um parceiro que tenha genes legais, que combinados com o gene dela, garanta que o filho sobreviva e que vale a pena o investimento dela. Vale a pena o investimento dela em investir o precioso óvulo dela, que ela tem pouquíssimos óvulos, com aquele parceiro em especial. No caso de mamíferos, no caso da espécie humana, essa estratégia da fêmea procurar a qualidade do parceiro é particularmente interessante, né? Porque a fêmea, coitada, é que ela vai gastar o óvulo, que tem um número limitado, é ela que vai aguentar 9 meses de gravidez, ela que vai ter que alimentar lá o bebê com o leite dela. Gente, o custo energético da produção de um bebê na espécie humana, caracas, moçada, é altíssimo. Estou falando de 2, 3, vários anos que a mulher vai ter que se dedicar ao filho para, nesse caso lá, garantir que o filho sobreviva. O que quer dizer que para ela não vale a pena fechar os olhos e pegar o primeiro macho que passar na frente. Fechar os olhos e pegar o primeiro macho que passar na frente, vai que ela pega um macho que não tem genes legais, que ela vai lá, gasta o óvulo dela, os 9 meses de gravidez, e amamenta a criança 1, 2 anos, para a criança com 1, 2 anos não ter genes legais e morrer, a fêmea desperdiçou 2 anos, 3 anos da vida dela num filho que não tem genes legais, que vai morrer e não vai propagar os genes dela. Estou falando, moçada, no gene egoísta, na ideia, moçada, de que você quer propagar seus genes. De maneira, moçada, que a fêmea é mais interessante que ela tenha qualidade. Não é legal para ela pegar qualquer macho que aparecer na frente do caminho. É melhor que ela escolha bem qual macho que ela vai pegar. Daí, o sonho, no caso da fêmea do pavão, era conseguir fazer um exame de DNA no macho para ver todos os genes que o macho tem, para saber se ele é rápido, forte e inteligente. Entretanto, na moçada fêmea, não tem como fazer um exame de DNA no macho, para saber se os genes dele são bons ou são ruins. De modo, moçada, que ela trabalha de outra maneira. Ela usa a cauda do macho como a vitrine dos genes dele. Em que sentido? Se o pavão macho chegar com a cauda grande intacta na idade adulta, ela é muito forte. Porque mesmo com a cauda grande atrapalhando a fuga dos predadores, ele ainda conseguiu fugir dos predadores, se alimentar e manter uma cauda grande. Poxa, só se ele for muito forte. Se ele conseguiu manter a cauda colorida intacta, deve ser porque ele é muito esperto, né? Porque mesmo com aquela cauda grande e colorida atrapalhando, ele ainda conseguiu chegar na idade adulta com a cauda intacta. Em outras palavras, quando a fêmea olha para o macho de cauda grande e colorida intacta, ela sabe que ele é rápido, forte e inteligente, ela sabe que ele tem genes saudáveis, ela sabe que vai ser um bom pai para os filhos dela. Até eu estou me apaixonando por esse pavão aqui nesse caso. Genes saudáveis. Ou seja, por que a fêmea olha para a cauda e não para a unha e não para o bico? Porque a cauda indica a qualidade dos genes do parceiro.
É a cauda que indica se ele tem genes bons ou ruins. Se a cauda estiver toda fodida, faltando penas, né, desbotada, não colorida, ei, a cauda está desbotada. Esse cara está desnutrido, ele não se alimentou direito. Deve ser porque ele não consegue competir com os outros pavões. Deve ser porque os predadores estão atrapalhando ele e ele não consegue comer. Ele não tem genes bons. Se está faltando pedaços da cauda, algum predador arrancou. Ele é fraco, ele não tem genes bons. E a fêmea não quer nem saber dele. A fêmea só quer saber dos machos de cauda colorida, de cauda grandona, intacta, porque mostra que os genes são saudáveis. Em outras palavras, a fêmea não dá ponto sem nó. Fêmeas frias e calculistas, como sempre são, brincadeirinha. Cara, a gente tem lá que elas sempre escolhem uma característica que indica a qualidade dos genes do parceiro. Ou seja, a fêmea é que manda, é ela que vai escolher. Para o macho, qualquer fêmea está valendo. Para ele, o custo energético de reprodução é muito pequeno. Da estratégia, quantidade para ele é bacana. Mas das fêmeas mais seletivas, qualidade. E ela quer saber a qualidade dos genes do parceiro, então ela escolhe uma determinada característica para isso. Pega, por exemplo, moçada, aves coloridas. Normalmente, moçada, quem é colorida é o macho, né? E não a fêmea. Afinal de contas, é o macho que tem que convencer a fêmea que tem genes bons, né? De maneira que o macho colorido, isso não é bom para a vida dele, né? O macho colorido, ele vai chamar a atenção dos predadores e ele tem lá uma maior chance de ser caçado. A fêmea cinza, marrom, discreta, vai, nesse caso, ter mais facilidade de se esconder. Por que é o macho que tem que se arriscar? Porque, gente, para o macho, qualquer fêmea está valendo. Mas para a fêmea, tem que ser um macho de qualidade. De maneira que ele que tem que se arriscar. Porque ele tem que provar para a fêmea que ele, mesmo colorido, atraindo os predadores, ainda sobrevive, que os genes dele são bons e que vale a pena para a fêmea investir nos genes do macho, né? As fêmeas fazendo joguinho com os machos, fazendo o macho provar que é digno dela, beleza, mas do ponto de vista da genética, faz sentido. Toda a ideia de seleção sexual tem uma ideia de seleção natural escondida. Sempre o parceiro sexual, normalmente a fêmea, seleciona uma característica que vai indicar a qualidade dos genes do parceiro e não uma característica aleatória. Uma característica que indique a qualidade dos genes do parceiro.